Bom dia, bom dia, meu povo lindo do Instagram e depois do YouTube, porque eu coloco essas lives todas no YouTube. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que alegria estar aqui com vocês hoje. E eu vou dizer para vocês por quê que é muito bom estar aqui fazendo essa live. Inclusive eu não tenho avisado, né, a hora exata da live. Ontem eu pedi para vocês colocarem perguntas no Stories. E aí, quando eu percebi que talvez eu não estivesse aqui na live dentro de 24 horas, eu fiz como eu faço sempre, né? Que é printar as perguntas. Então, olha, aqui estão as perguntas. Eu vou responder todas elas. Então, quem colocou perguntas aí no Stories, permaneça na live, que a gente vai conversar um pouquinho. Inclusive, eu senti que as perguntas têm muita conexão entre si. E isso é bem interessante, né? Como estamos todos muito conectadas. E eu tô muito feliz da gente estar podendo conversar hoje, porque eu venho de uma semana, assim, bem intensa. E o que é interessante é que eu tô aqui em Porto Alegre, vocês estão vendo, assim, que eu tô super agasalhada, assim. Essa madrugada a temperatura caiu muito e eu até tava bem feliz antes de não ter um frio muito intenso, mas essa madrugada finalmente chegou o inverno aqui em Porto Alegre. E essa semana inteira foi uma semana de chuva, de ventos, né? Foi uma semana bem intensa, assim, no clima, né? Assim, Yansan rodando a saia e vento e raio e chuva. E eu tava com a minha vida também bastante intensa e tendo que firmar a guerreira, que é o arquétipo de Yansan, é a energia de Yansan, né? A guerreira, mas a guerreira no amor. Então, foi uma semana muito intensa, de cuidados com o Gui, que teve dor de garganta muito forte, e ao mesmo tempo aniversário, e eu vivendo tudo isso muito intensamente dentro de mim, no meu coração. E é interessante que hoje em dia essas intensidades da vida me convidam a uma reflexão, a uma abertura de coração, a uma busca de novos caminhos, de harmonização, sabe? De superar meus próprios limites. Então, toda vez que a vida tá um pouco desafiadora, eu não vou para fora, eu não acuso ninguém, eu não reclamo, muito pelo contrário, eu me pergunto o tempo inteiro como eu posso transformar essa situação, como eu posso me transformar diante dessa situação. E é isso, gente, que eu tento transparecer em cada fala minha, que a vida tá aí nos convidando para a autotransformação muito mais do que transformar o mundo da maneira que a gente aprendeu. O que eu vejo cada vez mais e sinto e comprovo é que a minha autotransformação transforma o que está à minha volta. Só que não é fácil, é bem desafiador. Assim, eu digo para vocês que essa semana, inclusive, em várias situações, eu diria assim, que algumas todos os dias me convidavam a reclamar da situação, ou reclamar de alguém, ou ficar de alguma maneira de mal com a vida. Mas hoje eu já criei um mecanismo em mim que é o contrário disso. Quanto mais a vida me desafia a expandir, mais eu abro o meu coração, mais eu tento me transformar, mais eu busco essa potência de transformar o que está ali acontecendo à minha volta. Então, essa é a chave. Essa é a chave que muda o sofrimento em alegria. Não é uma chave fácil, é bem difícil.
Até porque a gente está acostumado a reclamar, a gente está acostumado a acusar os outros, né? Então, assim, é uma mudança de paradigma muito profunda e que eu sinto que só se predispõe a isso quem está cansado de sofrer, quem está cansado de cair no mesmo buraco, de quebrar a cara. Então, assim, a semana toda foi bem intensa. Ontem eu passei a tarde aqui constelando, então assim, isso já foi também um portal de muita transformação, porque a gente expande a consciência, né? Eu como facilitadora e todos que estão presentes como representantes e constelados, então isso expande muito a consciência, e a consciência é a capacidade de expandir o coração, de amar, né? E de aceitar tudo que acontece, dizer sim para a vida. Então, nesse processo de expansão de consciência pela visão sistêmica, eu já me sinto muito curada. E foi interessante que teve uma tempestade mesmo durante a tarde toda. Todo o tempo que a gente estava constelando, várias pessoas estavam tendo um vendaval lá fora. E aí hoje amanhece o dia bem frio, porém um sol bonito. O tempo é luminoso depois da tempestade. E eu também, assim, respirando mais aliviada, sabe, gente? Nossa, até me emociono, porque foi uma semana tão linda e tão desafiadora. Eu já vejo tudo isso com outros olhos, sabe? É difícil, é visceral, é desafiador, é perturbador muitas vezes, né? Às vezes causa medo. E aí o que é que eu faço nessas horas? O medo vem muito do ego. Não tenho nada contra o ego, ele é uma entidade, digamos assim, necessária para a gente viver nesse mundo. É um aspecto do nosso ser importante para a gente se relacionar. Essa experiência na Terra acontece através do ego, então não tenho nada contra ele. Porém, o ego é aquela parte em nós que sente medo, que tem uma visão um pouco mais limitada e que foi construído baseado nas experiências do passado. Então é natural que ele tenha medo, é para se proteger. Então, durante todo esse processo, por exemplo, dessa semana, que é o que eu estou trazendo aqui como referência, vinha o medo e falava, meu Deus, será que eu vou conseguir? Meu Deus, será que eu vou dar conta? Meu Deus, o tempo todo, sabe, esse medo. E o que que eu faço hoje? Ok, não dá ouvidos para ele, sabe? Com muito amor, você fala, ego, dá um tempo, fica aqui, descansa, porque eu não vou parar o meu caminho, eu não vou parar de dar os passos que eu tenho que dar, eu não vou parar de colocar amor e confiança em cada coisa que eu tenho que fazer. Então, relaxa, sabe assim? Você não dá muito ouvido pro ego. E essa também é uma outra chave muito linda, gente, que eu fico feliz, assim, de poder compartilhar com vocês, que é a gente colocar o foco nessa consciência, nesse amor maior que nos habita e tirar um pouco o poder e a força do ego. Porque o ego, de fato, ele existe para ser um serviçal. E nós colocamos ele num lugar que ele não tem capacidade de gerenciar. A gente colocou o ego como o nosso grande mestre, né? Como condutor dessa jornada. E não, ele não tem potência, visão, capacidade de ocupar esse lugar. Então, coitado do nosso ego, né? Nós que colocamos ele no lugar que não é dele. O lugar do ego é outro, né? É o lugar de se relacionar no mundo, de ser um filtro, de criar uma identidade de referência, uma estrutura para a nossa mente, para a nossa personalidade, mas ele é passageiro. O ego vai ficar com o nosso corpo quando a gente fizer a passagem e a gente volta para essa consciência maior. Então entendem que o ego é uma parte nossa muito necessária, porém limitada, que não deve ser o comandante da nave. Ai, gente, que delícia estar aqui conversando com vocês. Olha,
Eu vi que tem gente colocando coisa aqui na timeline. Eu peço para vocês colocarem na caixinha de perguntas. A Cláudia fala: isso é para que a humanidade seja consciente sobre meio ambiente e o abate de muitos animais. Aí você tá aqui falando de um povo, mas eu não acho que seja só esse povo não, viu, Cláudia? Eu acho que isso é uma consciência que precisa ser coletiva. Não adianta a gente, né, apontar o dedo para uma população, para um estado. Essa consciência tem que começar de dentro para fora, é um trabalho pessoal, interno, sabe? A Gisele fala: você transmite uma energia muito boa, Ingra. Obrigada, Gisele. Gente, olha, mas transmutar a energia densa em leveza não é fácil não, viu? Eu vou dizer para vocês, é pra gente grande. Aqui, ó, aí a Cláudia fala: o que você acredita ou segue sobre a fé ou espiritualidade? Ótima pergunta, Cláudia. Aí o Juro Chá Barreto fala: verdade, autorregulação muda a energia do mundo. Então, Cláudia, você pergunta sobre fé e espiritualidade, né? É uma ótima pergunta, isso daria uma live inteira, mas vou tentar aqui falar rapidamente, porque eu tenho que responder as perguntas das pessoas que me mandaram perguntas. O que eu sinto, né? A religião, a gente confunde muito religião com espiritualidade. A religião tem um papel que eu sinto que é bem importante, que é de congregação, né? É um grupo, né, de amigos, de irmãos, é uma irmandade. Então a religião, quando ela de fato não está contaminada por interesses de uma cúpula, ela pode congregar, ela pode trazer esse fortalecimento através de uma convivência coletiva, né? Através da experiência da irmandade. A gente pode sair um pouco do parentesco e da irmandade, do nosso núcleo familiar, né, primordial, nossos pais, nossos irmãos, e expandir esse sentimento de irmandade para outras pessoas, pessoas estranhas, pessoas com histórias diferentes. Então, sim, a religião tem um papel importante de trazer essa experiência no dia a dia, né? Da congregação, da união, da confraternização. Eu acho muito legal. E tem também a filosofia de cada religião, que na essência é a mesma. É despertar o amor, é pacificar o coração, é transcender a matéria, é transcender o ego. Então, assim, a essência de todas as religiões, e a grande mestra Helena Blavatsky dedicou a sua vida a estudar essa mesma essência comum a todas as buscas, né? E a colocar isso na sua sabedoria, no seu legado. Então a essência é a mesma, né? Essa transcendência da pessoalidade para a gente encontrar um sentido maior e nos conectarmos com a divindade, com o amor desse plano maior, com o amor maior, incondicional. Então, essa é a essência de todas as religiões. Eu acho que é interessante e cada um vai se identificar com uma linguagem, com uma filosofia. Então, é importante que tenham várias religiões, porque cada um vai tocar uma pessoa de uma maneira diferente. Nós somos diferentes. Porém, a espiritualidade não tem a ver com religião ou religiosidade. Porque a religião, ela está baseada em dogmas, numa cartilha. E tudo bem também, faz parte do processo. Porém, tem um momento que você tem que se ligar direto com Deus, ou com a força da vida, com o poder universal, com a força do amor. Tem muitos nomes para isso. A natureza, a mãe natureza, é a manifestação divina também. Então, assim, eu estudo todas elas, eu experiencio algumas religiões, como xamanismo, budismo, hinduísmo. Sou batizada no catolicismo, foi a minha primeira religião. Então, eu sou assim, uma grande admiradora e devota de Jesus Cristo, dos aspectos de vários santos, de santidades, né, que são energias, são forças e arquétipos que vibram dentro da gente, da Virgem Maria. Enfim, eu tenho muitas
potências acordadas dentro de mim que estão relacionadas com figuras que passaram pela Terra, né? E eu tenho hoje uma comunicação direta com Deus, porque Ele está dentro do meu coração, Ele está no meu inconsciente. Então isso é espiritualidade, é a gente enxergar e sentir por dentro das coisas do dia a dia, por dentro das pessoas, por dentro da vida, essa potência, essa força criadora que me habita. Então ela não está num templo, ela não está num dogma, ela não está numa cartilha, ela não está num mestre fora de mim, mas sim tudo isso dentro de mim. Mas claro, o que tá fora pode despertar essas potências dentro de mim. Então, por isso é interessante a gente viver fora até o ponto onde a gente já despertou essas potências, esse mestre interior, e a gente pode fazer a conexão direta, sem intermediários. Então isso é um momento muito maravilhoso. Mas que, claro, a gente pode continuar se conectando e alimentando essa força através da convivência com as pessoas, através dos mestres que a gente segue. Então é muito interessante. E esse mestre fora, é bom falar, esse mestre fora pode ser um mestre mesmo, sabe? Uma pessoa considerada mestre, mas esse mestre lá fora, às vezes é uma criança que fala algo que nos toca e nos desperta alguma lucidez, alguma consciência que até então a gente não tinha despertado. Uma fala de uma criança, alguém que está falando uma coisa para outra pessoa e você capta aquilo. Claro que para viver essa experiência de escutar palavras mestras na vida, assim, sincronicamente, você precisa estar com o coração aberto, com os olhos abertos, precisa estar atenta para captar essas mensagens que a vida traz. Às vezes é uma cena que você vê, né? Algo que você olha assim, que você está passando na rua e de repente você vê ali um mendigo cuidando do seu cão, assim, com um amor, que você fala, meu Deus, né? Que parceria, que amizade, que cuidado, que acolhimento que esse mendigo tem com o seu cão, né? E isso te traz uma compreensão do que é essa parceria sem esperar nada em troca. O que é essa doação, o que é esse amor, essa consideração. Não necessariamente isso existe ali na cena que você está vendo, mas a cena desperta em você essa consciência, percebem? Então, assim, o que a gente vê tem mais a ver com os nossos olhos do que com o que está lá fora. São os nossos olhos que determinam o significado do que a gente vê. E esse significado, seja positivo ou negativo, tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. E, gente, isso acontece, inclusive, no próprio mecanismo do nosso globo ocular, né? A gente capta a imagem que a gente está vendo, ela ela é invertida dentro do nosso cérebro, ela é significada pelas nossas experiências, e aí a gente projeta todo esse mecanismo de significação do que a gente está vendo. Então, isso é real, isso é um fato. Então, a gente pode aplicar o que acontece no mecanismo do nosso globo ocular, da nossa significação da visão, nesse aspecto, nessa parte mais abstrata do nosso ser. É assim que acontece fisicamente, é assim que acontece emocionalmente também. Peraí que a pessoa é muito emocionada. Eu já aprendi, agora eu boto um papelzinho. Vamos lá para responder as perguntas? A Gisele Cris fala, concordo com você. Obrigada, Gisele. Oi Maísa, bem-vinda. Ingra, você ajuda a gente a abrir a janela da alma para a luz. Que pessoa, obrigada, Maísa. Olha, eu tô hoje leve, sabe, gente? Eu até nem queria ter entrado aqui antes. Márcia Abage entrou aqui. Tomara que você esteja aí, querida.
A Márcia é uma mestra, assim, é uma das mestras que eu tenho. E sabe, eu não queria nem ter entrado aqui antes desse dia hoje, que eu senti que era um bom momento de entrar para conversar, porque eu tava lidando com tanta coisa dentro de mim, sabe? Eu precisava de um recolhimento da rede social, porque eu não estava recolhida da vida social, não podia. Eu tinha muita coisa para fazer, eu tinha o encontro de constelação, eu tinha o aniversário do Gui, eu tinha os cuidados com a saúde dele. Então, assim, eu tava numa semana de muita convivência social. Mas aí eu pensei, eu falei, bom, pelo menos rede social vou dar um tempo. Vamos lá, ó. As perguntas de vocês, que eu printei, porque elas estavam aí no Stories até hoje de manhã, mas esse horário que eu comecei a live já não estavam mais, ainda bem que eu printei. Então a pergunta era sobre os medos, né? Para vocês compartilharem comigo os medos que vocês tinham. Tô vendo que aqui na caixinha de pergunta tem uma pergunta, depois eu entro ali e olho, tá? Então aqui tem várias falas que se conectam. Tem uma aqui que fala infidelidade, o medo, né? Da infidelidade, da deslealdade, tô cada vez mais comigo mesmo, humanidade decadente. Aí outra pessoa fala, medo de ficar sozinha. Outra pessoa fala, tenho medo de decepção, já passei por isso e sofri muito. Outra pessoa, medo de me machucar e machucar a pessoa que estou no relacionamento. Outra fala, medo de ser abandonada. Medo de não ser o suficiente para outra pessoa. Bom, eu sinto que todas essas falas aqui, né, já tem na base delas uma crença que é um grande equívoco nosso, da nossa sociedade, que é a crença na separação, que é justamente essa ideia de que eu estou aqui e o outro está lá e eu estou separada do outro, então o que eu faço para o outro e que o outro me faz são coisas independentes, são ações que eu faço para ele, né, que eu jogo para ele uma bola ou que ele joga para mim essa bola e eu recebo e essa bola veio com força e o outro é culpado porque me machucou, porque julgou com força, sendo que essa dinâmica, essa relação de um com o outro não tem essa separação que a gente acredita ter. A gente entra numa relação para viver determinadas experiências que a gente precisa viver. Então a gente não entra numa relação isoladamente, eu estou aqui e o outro está lá. Eu entro para viver uma dinâmica que nos une, que nos coloca numa conexão profunda de alma, onde eu preciso viver certas coisas para despertar e o outro também. Então não tem essa separatividade. No momento que a gente conecta numa relação, 50% da responsabilidade e da participação naquela dinâmica que se cria é minha. 50% da participação é minha, 50% da participação é do outro. E isso tudo que acontece dentro de uma relação, eu estou contribuindo de maneira inconsciente. E eu preciso passar por essa experiência para tomar consciência da minha contribuição, da minha parcela de construção desse sofrimento. Por quê? Para eu entender como as coisas funcionam. Então toda a dor que acontece dentro de uma relação onde tem traição, onde tem abandono, onde tem, enfim, dificuldade de comunicação, todas essas dificuldades existem dentro da relação para fazer com que a gente acorde para essa limitação que a gente carrega. Então a relação vai nos revelar as dificuldades que a gente já tem. Essa que é a chave. Eu entro numa relação para que ela revele o que eu já carrego. Então, se eu tenho dificuldade de comunicação, esse outro, ou melhor, essa relação... Obrigada, Gustavo. Gustavo comprou um selo.
Essa relação vai revelar a minha dificuldade de comunicação, que eu já tinha. A relação está só revelando. Se eu tenho um padrão de autoabandono, de auto-ódio, de autotraição, porque eu não escuto meu coração, porque eu não trabalho pelos meus sonhos, pelos meus desejos, pelos meus anseios, eu vou viver uma relação que vai me revelar o que é a traição, o que é o auto-ódio, o que é o abandono. Eu preciso olhar para isso, enxergar e aprender com isso. Gente, é sério, eu tenho visto pessoas, eu já passei por isso muitas vezes, e tenho visto pessoas assim que estão apontando o dedo fortemente para o outro, dizendo eu fui abandonado, eu fui abandonado, eu fui abandonada, assim, com um ódio absurdo pelo outro. E dentro desses processos de autoconhecimento, de trabalho, de aprofundamento, de olhar mais para dentro e aprender com o que viveu, a pessoa percebe que ela se abandonou a vida inteira, que ela não fez o que ela queria fazer, que ela não dançou como queria dançar, que ela não chorou tudo o que queria ter chorado, que ela usa máscaras para agradar os outros e abandona o próprio coração, os próprios desejos. Então, assim, é muito real isso. Quando a gente olha para dentro, dentro de uma relação que nos revela todas as nossas limitações, quando a gente olha para dentro e percebe que essa limitação já estava na gente. A gente só ativou isso dentro de uma relação. Então, assim, a relação íntima, ela, meu Deus, é um desafio muito grande. Muito grande. Para mim também é muito grande, porque a gente se aproxima muito do outro. O outro revela, toca a nossa intimidade e revela tudo que a gente tem de bom e de ruim. Então, assim, a relação íntima é pura expansão de consciência. Mas geralmente, quando a gente olha, né, quando o outro tá refletindo as nossas belezas, a nossa fase linda, né, a nossa face linda, que é aquele início da relação, onde, nossa, a gente se vê maravilhosa, o outro tá projetando tudo isso, tá fazendo toda a nossa beleza e alegria aflorar. Ok, né? É quando a gente se conecta com o outro. Quando essa relação vai chegando mais na intimidade e a nossa sombra vai aparecendo, o outro vai refletindo, espelhando a nossa sombra, é o mesmo mecanismo. Antes ele espelhava a nossa beleza, a nossa luz, e agora está espelhando a nossa sombra. O que acontece é que a gente sai correndo. A gente não suporta olhar para a nossa sombra. Essa é a realidade, a gente não suporta olhar para a nossa sombra. Mas não é culpa de ninguém, tá, gente? A gente não aprendeu a fazer isso. Quase caiu aqui o negócio. A gente não aprendeu a olhar para a nossa sombra, a olhar para a nossa humanidade, para os nossos medos, a nossa criança ferida. Então, o mecanismo mais fácil, e mais uma vez, não é culpa de ninguém, foi o que a gente aprendeu, é acusar o outro e sair correndo. E sair xingando ainda, né? Dizer, ai, a humanidade é horrível, o outro é horrível, né? Fui abandonada, fui traída. Tudo bem, ou talvez o outro tenha feito isso mesmo. Mas isso aconteceu para você olhar esse padrão dentro de você. Então, assim, parece muito complexo isso, porque é muito novo, a gente não faz isso. Mas observe, pegue coisas muito simples, né? Se você não tá num relacionamento que te traz esse tipo de desafio, pense em qualquer outra relação. Um colega de trabalho, um irmão, uma irmã, qualquer relação que a faça aflorar dentro de você aspectos seus que você não gosta, sabe? Quando você fica com raiva de alguém, quando você, né, quer excluir alguém até da sua convivência, de um grupo. Todas essas sombras, né, que elas fazem parte desse mundo de dualidade. Com esses aspectos seus que você até tem vergonha, alguém que desperte isso em você. Observe que essa atitude que essa pessoa está tendo com você, talvez exista lá no seu íntimo, lá na sua profundeza. Que você faz isso com você mesmo.
Observe, e aí a partir de um exemplo assim muito simples, de uma relação do dia a dia, uma relação corriqueira sua, você vai começar a compreender esse mecanismo. Ele é muito real. Ele é muito real, gente. Porque aí você também vai transformando essa sombra que é o auto-ódio, né, o auto-abandono, a auto-traição, né, a falta de amor próprio, você ficar mendigando fora tudo que você pode desenvolver dentro de você. E, enfim, isso também é um tema para uma live inteira. Mas assim, você começa a reconstruir essa floresta interna, a reflorestar seu coração, e aí você vai percebendo que começa a acontecer coisas também de florescimento do lado de fora. Relações que florescem melhor, com mais harmonia, relações com mais respeito. Você começa a conviver com pessoas que também estão nessa busca da reconstrução do amor próprio. Então, assim, é como se a roda começasse a girar para um outro lado, porque você desativou o mecanismo da acusação. E não é para acusar você mesmo, não é para cair na culpa, não é para se flagelar com o que você está descobrindo, é para transformar. Porque é óbvio que você não pode transformar isso no outro. Uma pessoa que foi traída, né, que tem várias falas de traição, deslealdade, você não pode transformar a pessoa que te traiu. Mas você pode transformar o padrão de traição, de autotraição dentro de você. Então essa pessoa que te traiu se transforma no seu mestre. Gente, olha aqui que chave poderosa. Essa pessoa que te traiu, essa pessoa que te machucou, se transforma no seu mestre. Porque no momento que você vê isso fora, você vira o foco para você, que é o que eu faço hoje comigo, eu viro o foco para mim e entro em meditação, mas não é aquela meditação convencional. Eu entro em reflexão profunda. Onde é que eu estou me traindo? Onde é que eu tô sendo desleal com o que eu quero? Onde é que eu tô me maltratando? Onde é que eu tô botando máscara? Fazendo coisas que eu não queria fazer para agradar os outros? Entendem? Então assim, meu Deus, daqui a pouco eu tô agradecendo essa pessoa que me traiu, que foi desleal, que me mostrou, que me revelou o que eu fazia comigo. Gente, esse é o mecanismo da vida. Eu sei que é uma coisa nova. Muito obrigada, Theo. A Theo comprou um selo também. A live tá conectando, né? Mas é isso, gente. Então, a vida é uma escola tão maravilhosa, sabe? Assim, a vida é a grande religião, né? Teve uma pessoa que me perguntou no início qual era a minha religião. É a vida. Meu Deus, assim, a espiritualidade pura, né? Sem intermediários, é você olhar para a vida. Então, assim, alguém te machucou, esse machucado tá dentro de você, é responsabilidade sua. Não coloque essa responsabilidade no outro, assim, não coloque nas mãos do mundo a função de te fazer feliz, de te fazer pleno, de te fazer bem. É você que vai se fazer e se dar tudo isso, entendem? Então, tá, vamos voltar aqui pro... Então, assim, essas pessoas todas, né? Vou ler de novo essas perguntas, ó. Que eu coloquei no Stories para as pessoas falarem sobre seus medos para trazer aqui na live. Então, aqui uma pessoa, infidelidade, deslealdade, cada vez mais fico comigo mesmo, a humanidade tá decadente. Medo de ficar sozinha, tenho medo de decepção, já passei por isso, já sofri. Medo de me machucar, medo de ser abandonada, medo de não ser suficiente para outra pessoa. Todos esses padrões, esse mecanismo tem a ver com a sua relação com você mesmo. O outro é só um espelho dessa relação que você tem com você. Entendem? A gente reflete fora o padrão de relacionamento que a gente vive dentro. Então começa a se acolher, começa a ser leal consigo, com seu coração, com a sua essência, com o que você tem vontade de fazer, se você tem vontade de dançar, de gritar, de chorar, de rolar no chão, de viajar. Sabe quantas pessoas têm vontade de viajar o mundo e estão ali presos porque tem um cachorro, porque tem não sei o quê, porque tem... Claro que o cachorro
é um relacionamento que ajuda você a desenvolver o seu amor. Mas assim, você tá se colocando em que lugar dentro dessa relação? Pode ser uma relação com pai, com mãe, com marido, com esposa. Qual é o seu lugar dentro dessa relação? Tem que ser o primeiro, gente. Não pode ser o 10º. Entendem? Se você não se colocar em primeiro lugar, você não pode exigir que ninguém faça isso. E é bom que ninguém te coloque em primeiro lugar. É importante que essa pessoa que esteja com você tenha amor próprio. Mas ela vai te colocar num lugar muito especial. Se você se colocar num lugar muito especial. Mas você tem que fazer isso. Porque todo esse sofrimento, acreditem, não é porque o outro te abandonou. É porque você se abandona e ainda não enxergou isso. No momento que você começa a se acolher, a se nutrir, a fazer o que seu coração realmente pede, você para de esperar isso do outro. Então todas essas falas têm a ver com esperar do outro o que você pode se dar. Esperar do outro o amor, a atenção, a fidelidade. É você que não está se dando essas coisas. Então assim, eu falo isso com muito amor, assim, não é para vocês se autoflagelarem, porque esse é um outro perigo, é uma armadilha, assim, quando a gente começa a enxergar que, meu Deus, o mundo não tá fazendo tudo isso comigo, sou eu que tô fazendo isso comigo, sou eu que gerencio a minha mente, o meu coração, tudo que eu vivo dentro de mim, não é responsabilidade do outro, não é responsabilidade do mundo, é responsabilidade minha. Quando a gente toma essa consciência, muitas vezes entra na culpa. Ah, por que eu passei 20 anos assim? Por que eu passei 10 anos assim? Por que, né? Porque a gente acorda de um sonho e muitas vezes é um pesadelo. Mas aí não é para entrar na culpa, que essa é outra armadilha da ilusão. É outra armadilha, né, desse mundo de ilusões. É para você transformar. Fala, caraca, agora eu tô vendo tudo. Acendeu a luz, sabe? Tô vendo tudo. Agora eu vou mudar isso. Eu vou mudar esse mecanismo. Vou cuidar das minhas feridas. Vou cuidar do meu coração. Vou fazer as viagens que eu quero fazer. Vou dizer eu te amo para aquela pessoa. Ou vou dar um basta numa situação que me aprisiona, que me machuca. Eu me amo. Eu quero desenvolver esse amor próprio. Então, tá na nossa mão, gente. Tá na nossa mão. Não dê o poder de transformação para outra pessoa, porque não é de outra pessoa, é seu. Ó, vou continuar aqui, tá bem? Então, voltando aqui para as perguntas de vocês. Vamos lá. Eu acho que eu consigo responder tudo, porque elas estão muito casadinhas, né? Muita gente falando mais ou menos a mesma coisa. Então tá, a gente foi naquela parte ali. Aí tem uma pessoa que tem medo de se abrir e conversar, né? Que é isso, né? O medo de se expor pro outro. Aqui, medo de ser abandonada, tá naquele pacote lá, né? Do medo do que o outro vai fazer com você, porque você não faz por você e você espera que o outro faça. E se o outro não fizer, você vai sofrer e vai morrer e vai, né? Então aí a culpa é do outro. Não, é você que tem que fazer por você. Aqui, aí tem uma pessoa que fala que quer esperar atitude de carinho e reciprocidade sempre. Então ela também está esperando do outro, né? O que ela tem que fazer por ela. Ansiedade já me causou problemas em relacionamentos algumas vezes. Que a ansiedade vem da onde? De esperar do outro. E se você não pode controlar o outro, se você não pode controlar a vida, é óbvio que você vai viver num mar de ansiedade. A lama da ansiedade, melhor dizendo. Ai, peraí. Porque ansiedade não é uma coisa que você flui na vida, né? Ansiedade te trava, te aprisiona. Então não seria um mar de ansiedade, não. É lama mesmo, né? Então, gente, esperar alguma coisa do outro, esperar alguma coisa da vida é se amarrar nas correntes da ansiedade, porque não tem como controlar. Não tem como controlar. Deixa eu ver aqui,
uma metáfora, uma imagem, né? É como se você tivesse assim no meio de um vendaval, de uma tempestade, e você tentasse segurar as coisas, sabe? E as coisas estão ali sendo levadas e estão se movendo diante dos seus olhos e você está tentando segurar. É um sentimento de impotência muito grande, porque é uma arrogância muito grande de todos nós de querer controlar a vida. Nós não controlamos a vida, gente. Então, assim, mais humildade. Eu não controlo a vida. A vida me leva. E se eu nado contra a correnteza, eu vou morrer de cansaço, eu não vou conseguir chegar onde eu quero e vou viver na ansiedade. Então, assim, se renda à vida. Nade no fluxo da vida. Nade a favor da correnteza. Se renda a Deus. Sabe, quando as pessoas falam assim, me rendi, me entreguei para Jesus, me entreguei para Deus, é essa rendição. É essa rendição, é se render para a vida. É parar de querer controlar os outros, de querer controlar as relações. E não é fácil. Mais uma vez, não é fácil. É muito difícil. Isso exige, assim, toda a nossa capacidade de amor próprio. Isso a gente só consegue fazer quando a gente realmente quer se amar. Quando a gente realmente enxerga que todo sofrimento vem do auto-ódio, do auto-abandono, e a gente fala, não, agora eu vou fazer o que for preciso para não ficar sofrendo desnecessariamente. Eu vou seguir o fluxo da vida, eu vou transformar tudo que acontece comigo, eu vou assumir a responsabilidade da minha parte em todas as relações. Eu vou usar o meu poder de amor para transformar o que está à minha volta. Eu vou alimentar esse amor maior, incondicional, esse amor próprio. Eu vou botar toda a minha energia vital para essa autotransformação. Porque eu quero viver essa nova experiência. Né? O ser humano não conhece o que é viver na plenitude. E viver na plenitude não é viver um mar de rosas. Eu falo isso sempre para vocês, acho que em todas as lives. Viver na plenitude é viver de olhos abertos, é viver na presença, é viver assim como eu vivi essa semana, sabe? Que o vendaval da vida estava acontecendo, e é incrível porque ele estava acontecendo lá fora também, estava acontecendo na minha vida, estava acontecendo dentro de mim, e eu não briguei com isso. E eu não nadei contra a correnteza, eu não neguei que estava tudo muito difícil. Eu encarei, sabe, com muito amor, de peito aberto, e falei, cara, vou fazer o meu melhor, vou botar amor em tudo e vou escancarar meu peito, assim, sem economizar. Não vou dar ouvidos pro meu ego que tá com medo, que quer acusar alguém de alguma coisa, não. Eu sou capaz, eu estou plena, eu sei o que é esse amor e eu vou colocar ele em tudo que eu faço. E isso é a maior prova de amor próprio, porque eu transformo tudo que tá difícil e o resultado é algo novo, né? Então a gente não viveu ainda como seres humanos essa experiência de realmente ir transformando e aí entendendo que a vida é esse exercício da nossa potência de se render à vida e de transformar dentro de mim tudo que chega para mim, de ressignificar. Então, assim, eu não vou fugir das experiências, eu aceito, eu digo sim para todas elas. Até porque, gente, não adianta fugir. Vou dar essa notícia para vocês, tá? Não adianta fugir das experiências. Você foge aqui, ali na esquina, a vida te pega pelo rabo, sabe? Assim, você foge do marido, aí vem seu filho, faz o que seu marido fazia. Você foge do pai, aí encontra um chefe. Você foge da mãe, encontra uma vizinha. Não adianta fugir. Você só vai adiar o inevitável. E a vida passa, e você pode fazer a passagem, você pode sair desse sonho um pouco mais longo que é a vida. Você pode ir para outro plano, em outras palavras, morrer, e não fez o que podia ter feito. Simples assim.
não fez o que podia ter feito. E aí essa morte, essa passagem da pessoa que não estava com o coração aberto, que não fez tudo o que podia, que economizou de várias formas, essa passagem vai ser bem sofrida, né? Eu acho. Porque, caramba, ali na hora de morrer, você fala: meu Deus do céu, eu não fiz aquela viagem que eu queria, eu não disse eu te amo, eu não disse desculpa, sinto muito, eu não fiz aquele curso que eu queria, eu não trabalhei minha mente, eu não mergulhei na cachoeira pelada. Cara, você vai lembrar de tudo isso. Vai lembrar, vai lembrar. E eu digo isso porque eu sou do xamanismo também, né? No xamanismo a gente aprende a morrer, então a gente tem que aprender a morrer. E a morte é uma grande conselheira, né? Então ela nos diz que a vida é preciosa e acontece aqui e agora o tempo inteiro. Então, assim, sabe aquela postura? Ai, tô doente. Ai, não dou conta. Ai, não consigo. Eu tinha muito isso, gente. Vocês estão diante de uma pessoa que é o próprio testemunho disso. Eu não dou conta. Eu não dou conta, eu não consigo. Eu tinha esse padrão. E esse padrão estava escondido, sabe? Às vezes até mascarado de autocuidado. E não era autocuidado, porque se a vida nos pede, se a vida nos oferece algo, é porque a gente está pronto para lidar com aquilo. Nunca vai ser algo maior que a gente. E se é maior, é para a gente expandir com a experiência. Então, assim, esse auto-recolhimento, às vezes sim, ele é momentâneo e precisa acontecer, mas às vezes é uma economia, é uma preguiça espiritual. É uma economia da nossa própria capacidade. É um medo que nos trava de expandir, de crescer, de experienciar. Claro que os momentos de quietude são fundamentais, mas cada um pode observar dentro de si quando esse recolhimento é legítimo e quando é só medo de se doar, é só medo de encarar as coisas, é só aquela necessidade de culpar o outro, inclusive ficando doente, ficando deprimido para o outro se sentir mal. Isso existe, tá, gente? Isso existe. Então, atenção, porque isso pode estar acontecendo aí dentro de você. Então, existe esse padrão nas constelações familiares, a gente vê isso. A pessoa dá errado na vida para o pai, para a mãe se sentir culpado, ou para o marido ou para a esposa se sentir culpado. Auto-ódio puro, sabe? A pessoa se destrói, né, para deixar o outro culpado. Ou então copia esse padrão, que já é um padrão do pai e da mãe. Então, a visão sistêmica nos revela essa conexão sistêmica profunda com a nossa ancestralidade. E tudo isso tá dentro da gente. Deixa eu só aqui. Essa live tá emocionante pra mim, assim. Maria de Barro, que live oportuna. Amei chegar aqui hoje. Você é mestra, gratidão, Ingra. Ai, gente, eu não sei se eu sou mestra não, viu? Mas eu busco ativar esse mestre dentro de mim e eu vejo o mestre e a mestra em muitos acontecimentos, né? Então, como eu disse para vocês, as pessoas que estão te maltratando pode ser seu grande mestre para você acordar daquela situação que você está vivendo. Eu acho que eu li tudo, tá, gente? Tem medo que mintam para mim, essas são as últimas. Medo de me dedicar muito e depois ser largado. Isso é interessante comentar. Esse medo de dedicar muito e depois ser largado. Gente, eu já passei por isso também muito. Muito, muito, muito. Que é assim, bom, eu tenho medo de ser abandonada. Então, se eu vou ser abandonada, eu acho que eu vou abandonar antes. Sabe? Gente, eu sei que esse é um padrão que muita gente vive e que eu vivia e eu não sabia que eu tinha esse padrão. Eu abandonava assim do nada, começava a inventar 1000 desculpas, botar 1000 defeitos que a relação não tinha. Claro que toda relação tem defeitos, mas eu começava a procurar cabelo em ovo, sabe? E a encontrar umas desculpas. Não vai dar certo, essa relação não tá boa. E eu começava a minar, isso tá no meu primeiro livro, O Medo de Sucesso. Eu começava a minar aquela relação
com 1000, não, é melhor não, acho que não vai dar certo, não vai dar certo. A gente encontra 1000 motivos, né? Começa a enxergar coisas para confirmar dentro da gente que não vai dar certo e a gente abandona. Mas o que eu sinto que é mais prejudicial para nós mesmos dentro desse processo é que a gente economiza o amor. A gente não vive o amor nessa relação. Porque, claro, o outro vai me abandonar, então eu não vou viver a experiência do amor e da entrega. Eu não vou experienciar o amor dentro de mim. Porque daqui a pouco tudo vai acabar e eu vou sofrer. Gente, eu vou dizer pra vocês. E eu tenho, né, como vocês sabem, eu hoje em dia faço várias formações que eu sinto chamado de fazer. E aprendo muitas coisas, né, com pessoas, com profissionais, com livros, mas eu vou dizer para vocês, eu sinto que o ouro do que eu compartilho com vocês é a minha experiência, de verdade, sabe? Porque essas coisas todas eu já vivi no alto dos meus 56, eu vou fazer 57. Eu já vivi todas essas coisas. Então, assim, essa é a bênção da maturidade, da experiência de vida. E eu sempre vivi tudo com muita intensidade, com muita entrega. Mesmo quando eu me sabotei, era com muita intensidade, essa autossabotagem. Então, tudo ficava, assim, muito gritante para eu enxergar. E hoje eu enxergo tudo isso. Então, eu vou dizer para vocês que nessas relações que eu não me entreguei completamente por medo de ser abandonada, quem perdeu fui eu. Eu perdi de viver a experiência do amor dentro de mim. Porque esse amor, gente, que a gente, né, busca dentro de uma relação, essa relação pode despertar o amor em nós, mas o amor é interno. Ele não vem do outro e entra dentro de mim. Vocês entendem isso? Esse amor não é algo que sai do coração do outro, da mente do outro ser e entra no meu ser, assim, sabe? Como uma cachoeira que vem. Nem a cachoeira entra na gente, quanto mais outra pessoa, ela não entra na gente. Então, dentro de uma relação, a gente aprendeu, né, que a gente vai receber um amor do outro. Não existe isso. A gente não vai receber esse amor do outro. Essa conexão com o outro, de entrega, de abertura, sem medo, vai despertar dentro de mim a potência do amor. E aí eu vou experienciar esse amor dentro de mim. Então, se o outro me abandonar, pelo menos eu vivi a potência do amor naquele tempo em que a gente se relacionou. Não foi em vão para mim. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu chore, uma semana, um mês, caraca, durante um ano, durante 10 anos, eu vivi o amor intensamente. Eu não perdi meu tempo. Vocês conseguem enxergar isso? Gente, quando virou essa chave pra mim, foi muito poderoso. Muito poderoso. Porque eu saí, às vezes, de uma relação... Peraí. Eu saí, às vezes, de uma relação, assim, achando que eu tinha me poupado. Tudo bem, eu não me envolvi. Aquela relação até podia ter dado certo, mas eu abandonei antes para não ser abandonada e tinha uma sensação de, ainda bem que eu não me envolvi. Cara, e aquele tempo todo que eu vivi com a pessoa economizando meu amor, não vivi a experiência da entrega, não expandi meu coração, o que que eu aprendi com essa relação? O que que eu ganhei se eu não vivi o melhor que a relação podia me proporcionar, que é a experiência do amor interno, porque ele não vem de fora, ele vem de dentro. Então, isso é algo que a gente aprendeu de uma maneira totalmente equivocada. A relação existe para ativar esse amor dentro da gente. E se eu economizo, se eu tenho medo de me entregar para o outro, ele não é ativado. Porque onde tem medo não tem amor. Vocês entendem isso? Hoje isso está muito claro para mim. E aí é interessante, o ano passado eu vivi uma relação... que, cara, pela primeira vez, talvez não tenha sido a primeira vez, porque na adolescência eu me entregava assim, de peito aberto. Mas tinha muita fantasia, tinha muita ilusão, projetava muitas coisas no outro. Gente, peraí que tá... Desculpa, tá? A nojentice.
Mas na adolescência eu projetava muita coisa no outro, então assim, era um peito aberto, mas com um amor bem distorcido, um amor infantil, ainda não era maduro, né? Mas aí o ano passado, assim, já com toda a consciência que eu tenho, que é um grão de areia, tá? Mas pra mim já é muita coisa. O ano passado, com essa consciência, eu vivi uma relação onde eu, assim, sabe, me rendi à relação, onde eu abri meu coração, onde eu confiei plenamente, porque eu confio em mim plenamente, onde eu transbordei todo o amor e ele foi crescendo dentro de mim, onde eu fazia tudo o meu melhor, sabia que eu estava projetando, não tinha horas que eu falava assim, gente, eu devo ter muita luz mesmo dentro de mim, né? Porque eu vejo coisas tão lindas nessa pessoa, meu Deus do céu, assim, isso tudo é meu, eu já sei que isso tudo é meu. E também quando eu via algumas coisas, né, que eu achava que podia ser um defeito, eu falava, não, isso aí também é meu. E eu gostava das diferenças, eu não queria transformar o outro. Então, assim, foi uma relação de uma plenitude absurda. E aí, depois de meses e meses e meses, essa relação acabou, né, por uma questão externa, inclusive. Mas todas as vezes que eu tinha algum medo, eu falava, não, medo, recolhe aí, porque eu não vou me poupar de viver plenamente essa história. Não tô nem aí pro que o outro vai fazer com isso, mas eu não vou mais me auto-sabotar. Eu não vou me privar, eu não vou me limitar e economizar tudo que eu tenho para oferecer. Porque quanto mais eu dou, mais aparece dentro de mim. É uma fonte, gente, é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu dava, mais aparecia, sabe assim? A minha capacidade ia crescendo, não ia recolhendo. Porque, observem, é simples, na verdade. Se você não dá, se você economiza, a sua capacidade de dar vai encolhendo. O seu coração encolhe. E se você dá, o seu coração expande. É até lógico, né? Até óbvio. E aí, quando acabou, nossa, sofri horrores, né? Foi assim, foi um mês, eu também tenho, né? Todas as ferramentas, todas as terapias que me salvam, né? Desses buracos, né? Desses sofrimentos. Então, assim, foi um mês que eu mergulhei em todas as ferramentas que eu tenho e que minhas amigas podiam me oferecer. E depois de um mês, cara, eu saí, assim, disso, de alma lavada, sabe? Eu enxerguei tudo que eu tinha que enxergar e saí com uma gratidão que eu falei, cara, que tempo lindo de expansão que eu vivi, tudo que eu aprendi e principalmente eu sou capaz de amar uma pessoa completamente não, mas que tem muitas diferenças. Eu sou capaz de aprender com a diferença, eu sou capaz de acolher a diferença e de me entregar de corpo e alma e de confiar 100%. Gente, eu vou te falar, foi uma experiência assim tão maravilhosa de desativar o medo do abandono que eu sempre tive antes disso, sabe? E aí tem essa coisa, né, desse casamento interno que eu tenho feito comigo há anos. Assim, eu tô casada comigo. Eu me basto, eu não vou morrer se alguém me abandonar, sabe? Posso sofrer, posso sentir a dor do luto, tudo bem, faz parte, mas eu dou conta, sabe? Aquele dar conta que eu falei pra vocês, eu dou conta disso. Eu dou conta de viver o amor, eu dou conta de viver a separação, eu dou conta, eu tô na vida pra dar conta de tudo, com muita humildade, com muito amor, mas eu faço o meu melhor e eu me perdoo quando eu não consigo alguma coisa, né? E eu me acolho. Então, tudo isso que a gente espera de fora, a gente pode se dar. É impressionante. Tem 1 hora que eu tô aqui falando, amores, uma live muito gostosa. Olha, aqui uma pessoa fala, ó, descobri que estava namorando um narcisista, como não percebi isso antes? Pois é, Ingrid, eu tive tantas decepções que sempre fico com o pé atrás. É natural, tá, gente? A dor nos protege, o medo nos protege. Então não é pra gente ter medo do medo, é pra gente conversar com o nosso medo. Assim, às vezes a gente tem coisas da infância, né? A pessoa sofreu abusos e tem aquele medo lá guardado a 7 chaves, ele se manifesta de uma maneira inconsciente, não deixando a pessoa
viver as relações plenamente. Então esse medo precisa ser acolhido e transformado. Não é pra gente ficar com medo dele ou negar que ele existe. Ele tá ali porque ele estava nos protegendo. Então você precisa dizer para ele: agora eu sou adulta, agora eu dou conta, né? Vou olhar para esse abuso, vou tratar das minhas feridas, vou soltar essa raiva, porque essa raiva é auto-ódio, é autodestrutiva. Então todo esse processo nasce do despertar do amor próprio. E aí eu quero dizer para vocês, essa live também é para isso, assumidamente para isso, que eu vou fazer um encontro. Essa pessoa falou, né, sobre relação abusiva, porque ele era narcisista. Eu vou fazer um encontro, vou até olhar a data aqui, que eu não divulguei ainda, mas eu já tenho o dia e a hora que eu vou fazer, porque uma amiga me pediu, vai ser um encontro virtual, para que todos possam participar. E uma grande amiga, a Nancy, me pediu para fazer esse encontro um domingo de manhã. E eu achei ótima essa ideia. Então eu vou fazer um encontro, sabe quando? Aqui. Hoje é dia... Não, então amanhã, dia 15... Dia 20... Peraí. Não no próximo domingo, que é 16, mas no domingo, dia 23, pela manhã, eu vou fazer um encontro. Quem quiser, anota aí na agenda. Vai ser um encontro virtual, assim, com um valor de troca bem acessível, R$45, porque existe, né, esse equilíbrio da troca, isso é importante. Mas eu vou fazer um encontro para falar sobre um padrão que existe nos relacionamentos, que é o perverso. É uma estrutura psicológica de comportamento que vai minando uma pessoa que tem uma personalidade um pouco mais frágil, que já se sente, que tem tendência para se sentir culpado. Esse perverso vai minando e vai fazendo com que essa pessoa se sinta cada vez mais culpada, e esse perverso fica sempre no lugar da vítima, do bonzinho, do santinho, e a culpa que ele ativa no outro, porque o outro já tem essa tendência, óbvio, né? A culpa que ele ativa no outro de uma maneira muito camuflada vai destruindo o outro. Então, assim, eu também já vivi essa experiência. Eu tenho uma amiga que estuda isso profundamente, a Cida Rabelo, e então eu quero compartilhar com vocês sobre isso, porque essa é uma dinâmica que acontece de uma maneira muito camuflada. A gente realmente não percebe. E eu vou dar para vocês algumas chaves para vocês identificarem isso e acordarem, porque é como se a gente estivesse num sonho, né, num pesadelo. A gente cada vez mais vai se sentindo culpado, responsável por tudo que acontece, e isso vai minando as nossas forças, né? A gente vai se acabando dentro dessa relação. Porque quando a relação, gente, ela é abusiva, às claras, sabe? Quando o outro nos xinga, quando o outro nos agride, tá às claras. Isso é péssimo, óbvio, mas você tá vendo o que tá acontecendo. Você tá enxergando a cara do outro, entende? Então você pode se defender. No dia que você quiser, você dá um basta. Mas quando essa agressão acontece de uma maneira muito disfarçada, com máscara de santidade, você não enxerga. E aí é que mora o grande perigo. Aí é um perigo, a gente não percebe. E a gente que não está muito acostumado a observar com cuidado, né, as nossas relações, os nossos sentimentos. E é difícil de enxergar, porque a gente se apaixona por essa pessoa, sabe? Então a gente vai falar sobre isso. Eu falei que dia 23, né, um domingo de manhã. Provavelmente a gente faz umas 9, não precisa ser muito cedo, porque alguém quer acordar um pouco mais tarde. Aí tem uma outra notícia que eu quero dizer para vocês. Eu estou em Porto Alegre até dia 29 de julho. Não, desculpa. Até dia 1º de agosto, porque o Gui viaja 29 de julho, meu filho. E dia 20 de julho eu vou fazer um encontro. E dia 30 também. Depois eu só vou voltar para Porto Alegre em novembro.
Então aqui, ó, dia 20 de julho, que é uma quinta-feira à noite, eu vou fazer um encontro presencial. Já já eu vou colocar aí na timeline o card para vocês registrarem. O lugar vai ser no Espaço Livre, que é uma sala linda da minha amiga Fera Carvalho Leite. Então a gente também vai ser um valor único, onde eu vou sortear 2 constelações e vou falar sobre essa expansão da consciência sistêmica, desse despertar do amor maior que nos fortalece. Não é esse amor que nos torna refém dos outros, mas sim o amor próprio. Então eu vou falar um pouco sobre isso e vou sortear 2 constelações para a gente experienciar essas constelações com o propósito de expandir o nosso amor através da visão sistêmica. Então isso vai ser no dia 20, uma quinta-feira, das 18 às 21 horas. E no dia 30 tá um pouco mais longe, mas quem quiser vou fazer um dia inteiro de constelação. Aí sim vai ser constelação contratada, então no dia 20 é sorteio. Todo mundo vai se trabalhar, porque quem tá presente se trabalha, quem representa se trabalha muito, e quem tá sendo constelado se trabalha muito também. Mas eu vou dizer para vocês, é comum, não é uma coisa rara a gente escutar uma pessoa dizer: ah, eu representei e eu me senti mais trabalhado na representação do que na minha própria constelação. Ou então, peraí. Ou então a pessoa diz: assistindo, eu me senti mais trabalhada do que na minha própria constelação. Então é incrível como esse trabalho é coletivo, como ele não é só para a pessoa que pede a constelação, que está sendo constelada. Ele é para toda a ancestralidade da pessoa e ele é para todas as pessoas que estão presentes. Então, assim, é muito válido. Esse encontro que vou sortear 2 constelações vai ser R$80 para todos, porque eu vou alugar um espaço, vai ter um custo, enfim. Então, todo mundo vai estar se trabalhando. Ontem aqui, vou dizer para vocês, na constelação que a gente teve aqui a tarde toda, tinha uma pessoa que estava constelando o medo da escassez. E tinha outra que estava aqui na roda para representar, que eu sei que o grande tema, a grande dificuldade dela é o medo da escassez. E aí, na hora que ela foi escolher a representante para representar ela, né, essa que contratou a constelação, eu já tinha certeza absoluta que ela ia escolher a pessoa que tinha exatamente o mesmo tema. E foi incrível, porque ela escolheu essa pessoa, que eu conheço, né, é uma colega. E, meu Deus do céu, assim, foi uma constelação para as duas. Claro que para todos nós, né, todos nós podemos viver no campo uma expansão de consciência sobre o medo da escassez e sobre o que ele significa. Mas, assim, caiu, assim, de uma maneira muito intensa para a alma da constelada e da representante dela. Aí, outra coisa que aconteceu ontem também, que foi muito interessante. Teve uma amiga que veio para representar. E ela ficou, acho que só 2 constelações, que ela tinha um compromisso na terceira. E nesse tempo que ela ficou aqui, ela deitou no sofá e, gente, ela apagou. Ela apagou. E ela falou: Ingra, eu nunca dormi em lugar nenhum. E ela simplesmente apagou, ela desativou. E eu sei que alguma coisa muito profunda dela foi mexida. Talvez ela não tivesse assistindo uma constelação que falava de abuso, porque ela não ia dar conta acordada de olhar para aquele abuso. Então o sistema dela desativou, mas ela estava presente no campo. Ela viveu esse movimento de olhar para o abuso e de transformar toda essa dor inconscientemente. Vocês entendem que poder tem esse trabalho? Ela simplesmente, apagou. E eu sabia que ela estava vivendo algo muito profundo, mas acordada ela não ia dar conta. Então, gente, esse campo de Deus é uma coisa muito divina, assim, é muito mágico, não sei nem explicar, sabe? É incrível. Eu já tô a 1h09 nessa live. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na timeline, porque que lindo que eu respondi todas as perguntas. Maitê, minha amiga querida, Maitê Piragibe, atriz talentosíssima.
tá aqui. Muito bem-vinda, amiga. Não sei se você sabe, Maitê, eu hoje também sou facilitadora de constelação familiar. E, nossa, eu conheço a constelação, não tem nada na timeline, então vou caminhando aqui para os finalmentes. Eu conheço a constelação familiar há 25 anos, né? Algumas pessoas já ouviram eu falar isso. E é algo que mudou minha vida algumas vezes, né? Enfim, eu tenho alguns testemunhos incríveis que eu tô colocando no meu terceiro livro que eu tô escrevendo. Assim, às vezes com momentos de maior dedicação, outros menos, porque a vida tá bem desafiadora mesmo. Esse ano todo para mim, eu já sabia que ia ser assim e entrei no ano assim de peito aberto. Falei, ok, se é um ano de casulo, de transformação de lagarto em borboleta, vamos lá. Tô de peito aberto, sem medo, dando o meu melhor para viver tudo isso e me transformar, e tá sendo incrível. Então, a constelação familiar é esse caminho, esse portal. Eu nunca consigo muito encontrar uma palavra, mas agora encontrei uma. É um portal de transformação pela consciência que eu nunca vi nada parecido, tá, gente? É incrível, é incrível. E a Cida Rabelo, essa minha amiga, ela começou a aprender com Bert Helling, ela viajava pelo mundo para aprender com ele. Ele nem tinha vindo ainda para o Brasil. E eu fazia parte desse grupo dela, esse grupo de treinamento dela, 1111. Então, foram muitos anos, né? São muitos anos de experienciar o campo. E eu nem imaginava que um dia eu seria facilitadora, eu não tinha essa pretensão. E o próprio campo me empurrou para isso, assim como quem diz, para de se economizar, de se privar, de fugir dessa experiência, porque você tá pronta para isso. E eu enxerguei que sim, que eu tô pronta para isso. E assumi esse lugar assim com muita entrega, com muita honra, com muita tranquilidade, com muita seriedade. E constelação é uma coisa muito séria, gente, porque é um portal mesmo que se abre. É um portal de autoliberação, de autocura. Claro que ela é indicada para algumas situações, né? Porque tem coisas que é do mental e que a pessoa pode trabalhar no psicólogo, com certeza. E tem coisas que são muito profundas, que são dificuldades que a pessoa herdou da sua ancestralidade, que precisa de um mergulho mais profundo, que é o portal da constelação familiar. Então, hoje eu conheço muitas psicólogas que também são consteladoras, né, e fazem constelação quando é necessário com seus clientes. E quando é uma psicóloga que não constela, elas indicam as colegas consteladoras, encaminham, né, para os consteladores constelarem. Ontem mesmo também, olha que engraçado, veio uma moça aqui que eu já constelei ela uma vez, e ela veio e falou assim, olha, Ingrid, eu tava até pensando em não constelar, porque minha vida tá muito cheia de coisa, mas a minha psicóloga falou, mas você vai mesmo, assim, nem pense em desistir, você vai constelar, porque precisa por causa disso. Então, assim, hoje em dia tem muitas psicólogas que encaminham para fazer esse trabalho. E quando é a hora de constelar e quando é a hora de trabalhar no psicólogo, né? Ou com outro tipo de terapia. Eu sinto que muita coisa pode ser trabalhada com o psicólogo, na terapia, né? É um processo muito rico de autotransformação. Mas quando você tem uma dificuldade que você já tentou várias vezes transformar, que você já levou para o psicólogo, que você já mudou sua atitude, que você já tentou muitos mecanismos e aquele padrão continua se repetindo, e você observa que seus pais viveram isso, ou seus avós viveram isso, você observa que esse padrão está no seu sistema familiar, provavelmente você herdou essa dificuldade. Provavelmente é algo que está no sistema porque uma das 3 leis do amor foram desobedecidas lá atrás. E aí isso fica vibrando no sistema até que alguém tenha coragem de olhar para isso. Então você não vai acessar essa dificuldade, a origem dessa dificuldade, pelo mental. Não vai. Você já tentou, inclusive, né? E não conseguiu. Então, assim, não tá na consciência, tá no inconsciente.
E só para vocês saberem, agora eu vou encerrar essa live, o inconsciente, gente, ó, aqui tá, faz de conta que a nossa consciência, né, o nosso campo mental é isso tudo, né? É um iceberg. Essa partezinha aqui, ó, de cima, essa pontinha do iceberg é a nossa consciência. Não, vamos botar aqui, ó. Isso aqui, a nossa consciência, ó. O resto, ó, daqui para baixo, ó, é o nosso inconsciente. Daqui para baixo estão todas as nossas experiências da primeira infância que a gente esqueceu, todas as experiências dos nossos pais, da nossa mãe que a gente absorveu quando a gente estava no útero dela, todas as experiências dos nossos avós, dos nossos bisavós, da nossa ancestralidade, tá tudo, ó, no inconsciente. Então, o trabalho no campo mental não acessa isso, não acessa. A vida pode trazer o ponto de acesso ou um trabalho fenomenológico, que eu conheço a constelação familiar, mas tem outros trabalhos fenomenológicos também. O xamanismo é muito fenomenológico, então existem outros trabalhos. Eu conheço a constelação, inclusive eu faço uma constelação que tem muito de xamanismo dentro dela, é um pouco diferente. Ó, abri a caixinha aqui. Tá, é uma pergunta que eu acho que eu não vou entrar, tá, Insta Rock and Roll. Eu não vou entrar nessa resposta hoje, mas vamos deixar para a próxima live, tá? Essa pergunta do Insta Rock and Roll. Ingra, como você vê o uso de substâncias psicodélicas para ativar esses campos e essa expansão? Ótima pergunta. Vamos deixar para a próxima live, tá bom? Ah, você botou aqui na timeline também, né? Agora que eu vi. Ok, gente, muito obrigada por esse encontro, que delícia, maravilhoso. Então venham nos encontros, tá? Que eu vou fazer dia 20, quinta-feira à noite, é presencial em Porto Alegre, e dia 23, domingo de manhã, vai ser virtual para que todos e todas possam participar, tá? Um beijo, se cuidem, se amem, se aceitem, se acolham, e aí vocês não vão esperar isso de mais ninguém. Tá bom? Beijo.